Olá, mulheres, sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Já vamos iniciar com aquela nossa oração poderosa. Então, onde é que tu esteja agora, fecha os teus olhos, para o que tu está fazendo. Eu sei que o momento do almoço ele é desafiador para algumas mulheres aqui parar, mas tira esse tempo para ti. Eu entendo que tem mulheres que estão passando por processos que não conseguem abrir mão do que faz agora, mas faz um esforço, vai valer a pena. Fecha os teus olhos, respira fundo. E já começa a agradecer. Abre a tua boca onde é que tu esteja e já começa a agradecer. Pai, obrigada, 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 obrigada pelo dia de hoje. Gratidão, Paizinho, por todas as bênçãos que o Senhor já derramou sobre a minha vida. E todas as que eu irei acessar, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que esse tempo de mesa ele é teu. Jesus, entra conosco nesse tempo de mesa. Espírito Santo, entra conosco nesse tempo de mesa e nos traga a nossa porção para hoje. Em nome de Jesus. Amém. Ai, ai. Hoje a gente vai abrir em Efésios 1. Efésios 1. Ai, ai. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Continuando em 3 ali, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Ai, ai, que coisa mais linda! E às vezes ainda a gente tem dúvida de quem a gente é. E o fato de a gente duvidar e questionar Deus, o porquê de algumas coisas, faz com que a gente anule essa graça que ela já tá, ele já nos deu. Ele não vai dar. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele não vai abençoar. Ai, Cris, abençoa minha vida mais amada, tu já é abençoada. Deus te abençoe, fulano, mas ela já é abençoada. Todas nós já fomos abençoadas. Tá aqui, na palavra. Eu não inventei nada. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Ou seja, se eu estou em Cristo, eu recebi todas as bênçãos, eu não tenho nada para receber. Só que o fato de eu acreditar que eu devo ir atrás de algo faz com que eu desonre a graça e todas as coisas que Deus já me deu. Porque se eu estou ansiosa para receber algo lá, eu não recebo aqui. Porque Deus nos escolheu, Ele já nos escolheu. Nele, antes da criação do mundo. Ou seja, antes mesmo de o mundo ser criado, Ele já nos escolheu. Ele não criou o mundo e depois criou a gente. Antes da criação do mundo, Ele já tinha a ideia de nos colocar aqui. Porque imagina o planeta Terra sem pessoas. Sem os filhos dele. Em Cristo. Ou seja, quando eu reconheço Cristo como o meu amado, meu irmão, filho de Deus, eu reconheço ele e eu acesso tudo o que foi discorrido pela vida dele, na vida dele. Se eu reconheço ele, honra.
Honra é reconhecer. Se eu reconheço, eu acesso. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. E por que que tem mulher que ainda carrega culpa? As que ainda não foram convertidas, batizada, é que tem diferença, né? Da batizada e a convertida. Tem gente que se batizou, mas não se converteu, ainda vive contando a história do passado. E declara isso com graça, com amor, porque eu fui tal pessoa, porque eu fui não sei o quê. O que que Deus fala de ti? Foi isso que ele falou de ti depois que tu te batizou e te arrependeu das coisas que tu não tinha consciência de ter feito? É esse questionamento que a gente deve entrar. Antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Então, se eu estou diante do meu pai, eu não tenho culpa nenhuma. Porque antes de ele criar o mundo, ele já me fez santa. E sem culpa diante dele. Ah, porque nasce uma mãe e nasce uma culpa. Então, tu não entendeu quem tu é ainda. Ah, porque eu tenho culpa do que eu fiz no passado, 1939. Eu tenho culpa do que eu fiz com meu filho ontem. Eu tenho culpa de... Órfão. Tu já foi adotada. De novo? De novo? Eu até dou um desconto para as irmãs que ainda não se batizaram. Mas o meu papel aqui é trazer uma clareza para vocês se converterem de uma vez. Vocês só não vivem o que vocês de fato querem viver, sejam sinceras. Eu quero, por que que eu não estou vivendo? Não existe escassez, não existe pobreza. Não existe essas coisas para a filha de Deus. E se ela está vivendo isso, ela está quebrando o princípio. O fruto da quebra de princípio é a escassez, é a falta, é a miséria. Qual é o princípio que eu estou quebrando para estar vivendo isso que eu estou vivendo agora? Qual o princípio que eu estou quebrando? Não existe doença. Tu está quebrando um princípio que é cuidar do templo do Espírito Santo. O templo, a casa que Deus te deu. Tu está quebrando um princípio, por isso que tu tem uma doença. Mas tu não é doente. Deus é a cura. Se eu sou feita em imagem e semelhança dele, eu sou curada. Eu não vou ser curada lá porque eu sou curada aqui e agora. Se eu estou doente aqui e agora, se eu estou, é uma condição. Estou é uma condição, mas eu não sou, porque eu sou imagem e semelhança de Deus, do meu Pai. Agora, por que que eu estou assim? Qual é o princípio que eu estou quebrando? Porque se eu não estou honrando, eu estou desonrando. Quando a gente fala, porque o inimigo se levantou através da fulana, isso dá honra para ele. Se tu dá honra pro capeta, tu tá desonrando quem? Aquele que te criou. Escolhe quem tu vai honrar hoje. Deus se levantou através da vida da fulana, do meu marido, do meu chefe, do não sei o quê, para me ensinar algo. Porque se eu sou a filha dele, o que que um pai faz com a filha? Ele ensina. Ela não quer crescer em mim? Eu vou dar uma oportunidade, o BO, bênção e oportunidade, de ela crescer em maturidade, aprendendo a lidar com as coisas que acontecem diante dela. Daí a amada, abençoada de Jesus, tem um BO na frente dela, uma bênção, uma oportunidade de aprender a lidar com as questões emocionais que ela ainda está aprendendo, e ela fala, o inimigo se levantou, isso, honra, continua honrando o diabo e tu vai colher fruto disso. Tu vai colher mais disso na tua vida. É simples, a gente complica tudo. Em amor, nos predestinou, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Quando a gente aceita e reconhece Jesus, a gente já é recebido nos braços do Pai como filhos adotados. Todas nós já fomos adotadas. Se a gente reconheceu, se arrependeu, se batizou, porque ele mesmo veio e foi batizado para ele começar o ministério dele. Para iniciar o teu ministério, tu deve sim, é uma sugestão, né? Eu sempre trago como uma sugestão.
se batizar. Mas, se tu não fizer isso, tem os frutos. A gente colhe fruto de todas as ações. Sejam elas boas, conscientes, inconscientes, tanto faz. A gente colhe fruto todos os dias de coisas que a gente planta. Todos os dias, a todo momento, nós estamos colhendo frutos das coisas que a gente faz. Tudo que eu faço é responsabilidade minha. Se eu não me sinto abençoada, como é que eu vou ser abençoada? Se Deus já me abençoou, mas eu não me sinto, porque eu não sou digna. Jesus, eu não sou digna. Tu não te converteu ainda. Tu não sabe quem tu é. Tu só se batizou, tu só desceu as águas porque estava todo mundo fazendo e é moda, né? Aleluia, todo mundo na igreja, aleluia, glória a Deus. Tá aí. Me mostra os teus frutos agora que eu quero ver se tu realmente está vivendo o ID. Porque falar, porque eis-me aqui, Jesus me usa. Então tá, cura em meu nome. Mas eu não sou digna de botar a mão numa pessoa e curar. Não sou digna, não sou merecedora de carregar essa bênção, essa glória. Mas, amada, quando tu te converteu, tu já recebeu. Porque antes mesmo de ter colocado aqui, Deus já predestinou todas as filhas e os filhos para viver exatamente o que a gente está vivendo agora. Só que a gente acredita na história do nosso passado. É porque eu nasci numa família, porque eu fui maltratada, porque eu fui rejeitada, meu pai não viveu comigo. O pai de vocês, que é o mesmo meu pai, sempre viveu com a gente, sempre esteve com a gente. A presença que a Vanessa recebeu ontem na igreja, lá na Manancial, que ela está até agora chocada, é a presença do pai dela, é a presença do Deus vivo, que está sempre conosco. Não vai estar, ele está sempre conosco. E a atmosfera para sentir a presença dele, a gente pode criar em qualquer lugar. Só que a gente se distrai com as historinhas da nossa mente. Porque eu dormi pouco, então eu não vou conseguir fazer tal coisa. Eu não vou conseguir. Eu não sou capaz. Eu sou preguiçosa. Eu tenho vergonha. Continua verbalizando isso que tu vai viver exatamente isso. Eu não sou digna, tu vai continuar não sendo digna. Eu não sou merecedora, vai continuar colhendo os frutos da filha órfã não merecedora. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus. Então, por meio de Jesus, não é o Santo Agostinho, a Santa Rita de Cássia, a padroeira dos misericórdios, não sei o que lá, não é nenhum santo, não é nenhuma imagem, não é nenhuma igreja. Jesus é a igreja. Eu sou a igreja. Todas vocês que estão aqui são a igreja. Vocês são. Nós somos. Todas nós somos a igreja. A boca fala que o nosso coração está cheio, e se o coração está cheio de murmuração, de coitadismo, de vitimismo, da historinha triste que conta e acredita. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Deus me usa. Mas eu já estou te usando. Eu já estou fazendo. Tu não está vendo o que eu estou fazendo na tua vida? Tu não está vendo que eu usei o teu marido hoje de manhã para trabalhar tua inteligência emocional? Tu não está vendo que eu te dei um filho para tu aprender? Quando eu olho de fora, eu não sou mãe ainda, mas quando eu olho de fora, famílias, eu vejo que filhos são muito bênção do Senhor mesmo, porque eles ensinam tanto. Se uma mãe estiver presente no treinamento do seu filho, vai conseguir perceber que um filho é um grande BO, uma grande bênção e oportunidade de crescer, de aprender, se estiver aberta. Se não estiver distraída, vai aprender muito, muito, muito. Então, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu
Ele nos deu. Deu é presente. Ele nos deu. É presente, não é futuro. É presente. Ele nos deu. Ele nos deu. Ele me deu. Ele me deu. Ele já me deu. Graciosamente por meio do amado. Então, por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, da gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Então, por meio de Jesus Cristo, eu acesso coisas que já estavam disponíveis para mim antes mesmo de o mundo ser criado. Antes mesmo de o mundo ser criado, ele nos amou. Antes mesmo de o mundo já ser criado, já tinha reservado as bênçãos infinitas para as nossas vidas. E tem muita gente que já está desfrutando de tudo isso. Só que daí a gente fica presa na culpa, na vergonha, na desgraça, e repete isso, e é tudo muito difícil, pesado. E a gente colhe esses frutos todos os dias, toda hora. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e todo entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos o louvor para a sua glória. Qual a dúvida? Eu não tenho dúvida de mais nada. Depois de ler tudo isso aqui e interpretar dessa forma, eu não tenho dúvida de quem eu sou. Alguém aqui tem dúvida de quem é? Pode abrir o áudio e falar. Mas não façam bagunça, não façam tumulto, uma de cada vez. Bom, eu fui na igreja ontem e foi. Eu vou falar a verdade para vocês, foi muito forte. Até agora, eu você entender o que eu estou sentindo, porque eu posso dizer com toda certeza, Deus é o nosso Pai e Ele me ama com toda a certeza do mundo, porque ontem eu tinha muita dúvida em respeito de quem eu era e se ele me amava. E ontem foi muito, muito forte, porque quando falou da família, eu vi que eu não estava com meu pai, Paulo Aurélio, mas daí aqui falou para mim que o meu pai de verdade é Deus. E eu tive a certeza ontem que ele me ama do jeito que eu tô. E foi muito forte porque eu estava em choro de soluçar. Eu não conseguia me acalmar. Foi muito emocionante para mim. E eu cheguei em casa, troquei de roupa e fui me deitar. Eu fui dormir 1 hora da manhã. Quem disse que eu ia dormir? Não, eu demorei para dormir, porque a palavra de ontem foi tão forte, em vez de eu deitar e dormir, não, eu peguei a Bíblia ontem e li o Salmo 23 e 91.
E no momento que eu li, eu, eu orei pelo meu pai, porque ele está longe de mim. Mas ontem a gente se falou pelo telefone e foi tão bom falar com meu pai, porque eu era muito apegada a ele. Aqui, sabe, eu era muito apegada a ele. E eu desbloqueei isso dentro de mim, porque eu posso falar com propriedade, porque eu sou uma prova viva de Deus. Então, a minha vida foi tão, foi tão importante para mim me transformar em quem eu sou hoje, porque eu me sinto mais forte e mais determinada. E eu falei para Gui ontem que o tempo de meta para mim não é só um momento com você, é uma aula que eu tenho com você, porque eu, Vanessa, não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Então, esse tempo de cuidado meu, eu estou fazendo para mim, porque eu levanto um pouco mais cedo, eu faço o que eu tenho que fazer, eu tomo meu café de manhã e faço o meu devocional. Hoje eu levantei às 8 horas da manhã. A primeira coisa que eu fiz foi pegar minha Bíblia e ler a palavra do Senhor. Eu não liguei a TV, eu não liguei nada. Eu fiquei totalmente enlouquecido. Sabe por que, Porque Gurias, que ela tá falando isso, que ela fez hoje de manhã? Porque a Vanessa, ela se distraía. E muitas vezes, pelo fato de a gente se distrair, a gente sai da presença. E a gente coloca a nossa fé nas coisas. Nas coisas. A gente coloca no nosso pai físico, na nossa mãe física, na nossa irmã. Enquanto a nossa fé está, por exemplo, a fé dela estava no pai dela. Ela tinha uma dependência emocional com o pai dela. Qual é o ser humano que é perfeito? Nenhum. Enquanto a nossa fé está numa pessoa, a gente vai sempre se decepcionar. A gente vai sempre se frustrar. E a gente vai ser sempre fraca. Agora, quando a nossa fé está em Deus, quando a gente entrega a nossa primícia, o que é a primícia? É o primeiro. O primeiro momento da manhã, eu vou abrir meus olhos e eu vou declarar: obrigada, Jesus, obrigada, Pai, pela minha vida, pela minha saúde, e declarar no presente. Só que se a gente acordar de manhã e vai direto na televisão, ou responder o WhatsApp, o teu dia ele vai ser exatamente como ele começa. Tu começou o teu dia ligando a televisão, botando uma série ou uma novela, ou sei lá o que tá dando na televisão, porque faz anos que eu não vejo. O teu dia vai ser exatamente o que tu vai absorver daquela televisão. Exatamente. Aí tu quer estar na presença de Deus e ter resposta de Deus. Tu quer ter intimidade com Deus, mas a primeira coisa que tu coloca dentro de ti de manhã é algo do mundo, sendo que na palavra diz que a gente não deve se adequar ao mundo, aos padrões do mundo. Tá lá na palavra. E daí nossa primícia a gente não entrega para Deus. A gente entrega como, porque o meu pai, porque eu amo meu pai. Não, eu amo a Deus sobre todas as coisas. A minha fé está nele e nada mais. E nada mais. Honro meu pai, honro a minha mãe, agradeço pela vida deles. Agradeço muito pela vida deles, porque se não fosse a vida deles, eu não estaria aqui hoje falando para vocês. Não teria várias mulheres sendo impactadas. E não foi eu que comecei. Uma outra mulher se levantou e uma outra mulher se levantou. E muitas outras mulheres vão se levantar a partir deste tempo de mesa, eu não tenho dúvida, já está acontecendo, já declarei aos céus. Pai, esse tempo de mesa, ele vai romper com mentes, vai romper com mentiras, com histórias que a gente conta.
Nós seremos, Pai, em nome de Jesus, no aqui e agora, filhas que declaram quando acordam, filhas que ao invés de ligar a televisãozinha e ver grupinho de WhatsApp, vai para a palavra, vai para o Pai. Quer sentir, criar uma atmosfera poderosa dentro da tua casa, dentro do teu trabalho? Esteja com Ele. Não adianta, eu quero viver aquela presença, aquela queimação. Então, cria isso. Nós somos feitas imagem e semelhança de Deus, somos criadoras de atmosferas, tanto demoníacas quanto de paz. É a gente que escolhe. Liga a televisão aberta dentro da tua casa, como a Vanessa fazia. Ela sabe que ela levou um puxão de orelha. Tu vai viver isso dentro da tua casa. O que a televisão aberta mostra, ensina hoje em dia? Traição, roubo, daí liga no Jornal do Almoço, uma pessoa que pegou fogo não sei aonde, a pessoa que foi para o hospital não sei o que isso vai mudar a nossa vida? E daí tu vai acreditar que só tem desgraça no mundo, e tu vai viver desgraça na tua vida, e tu vai acreditar naquilo ali? Ou vocês acham que a televisão aberta serve para quê? É para isso que ela serve. E uma vez eu escutei assim, não, porque aí, Cristo, tá me dizendo então que tu é bitolada? E usaram outras palavras. Não, eu escolhi ser consciente das coisas que eu escuto e das coisas que eu vejo, porque isso determina a minha experiência aqui e agora. É uma certeza, uma convicção. É isso, é essa clareza que a gente deve trazer para a nossa vida. Se eu não quero viver uma desgraça, então eu vou entregar no primeiro momento a premissa do meu dia para Deus. E eu não vou ligar a televisão, porque eu sei que televisão é só desgraça. Intencionalmente eles botam isso na televisão para a gente acreditar que existe isso. E daí a gente vibra no medo, a gente vive na miséria, e a gente acredita que existe isso. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Não se amoldem aos padrões desse mundo. A televisão foi feita pelo mundo. Desliga a televisão e vai para a palavra. Não tem erro. Não tem erro. Ao invés de pegar o celular, vai para Deus. Pai, eu crio aqui e agora uma atmosfera poderosa. Porque eu sou curada, eu sou abençoada, eu sou aceita. Antes mesmo, imagina o nível da bênção que é. Antes mesmo do nosso pai criar o mundo, ele pensou na gente, ele já tinha ideias sobre a gente, de como a gente seria. Únicas, inteiras, perfeitas. Não, mas esse cabelo, essa cara, não sei o quê. Nós somos exatamente como ele criou, sem mais e nem menos. Chega de acreditar nas histórias, chega de acreditar nas coisas que a TV conta, chega de acreditar nas coisas que a nossa família conta, chega de acreditar em pessoas que chegam para vocês e falam, tô envergonhada, né? Não, eu não sou envergonhada. Deus não fala isso sobre mim. Eu não sou tímida. Eu sou curada, eu sou abençoada, eu falo, eu me comunico bem, porque Deus me fez. Quando tu fala assim, porque eu sou envergonhada, que desonra. Que desonra por aquele que te criou. Desonra, meu Deus. Se vocês estiverem assim abertos para receber o que eu tô falando. O nível de desonra quando tu fala que tu é envergonhada e tímida. Ele não te fez assim. Tu tá desonrando o próprio Criador. E tu colhe o fruto dessa desonra todos os dias. Quebra princípio, vive escassez, vive miséria. Vive por princípios. Tu colhe prosperidade, abundância, riquezas. E eu não estou falando de coisas. A maior riqueza da filha amada, que sabe quem ela é essa. A maior riqueza dela é ela saber quem ela é, porque ela já sabe que ela acessa tudo o que ela quiser. Tudo o que ela quiser. Tudo. Porque tudo já é meu. Tudo já é meu. Só que daí a gente fica pensando assim, como assim, se tudo já é meu? Por que eu não tô vivendo, né? Quebrando o princípio. Se tu tá honrando o inimigo todos os dias falando o nome dele dentro da tua casa, tu tá honrando ele e tá desonrando a Deus. Em nome de Jesus, no dia de hoje,
declarem, Deus, gratidão por todos esses BOs na minha vida, todas essas bênçãos e oportunidades na minha vida. BO, bênção e oportunidade. O Denis fala muito isso. Gratidão, Pai, por todos os dias usar pessoas e situações para eu crescer, para eu amadurecer, para eu aprender a lidar, a reagir com maturidade diante das coisas que acontecem na minha vida. Ai, porque eu tô com uma dor aqui, ai, Jesus. Por que será, né? Qual o princípio que tu tá quebrando? Porque se eu sou curada e eu tô sentindo alguma coisa, porque eu tô quebrando algum princípio. Qual? Ai. Feche os olhos de vocês. Respira fundo. Se abram para a vida, se abram para o presente, estejam presentes. Não se permitam distrair com as coisas, com televisão, com papinho, com ambientes, mentes limitadas. Parem, fechem os ouvidos de vocês e abram os ouvidos espirituais, abram os olhos espirituais. Deus está aqui agora, em todo momento. Ele fala com a gente através de pessoas, situações, ambientes, os animais. Escolha estar em ambientes de crescimento e saia de ambientes que tu não está crescendo. A filha que anda em aprendizado e maturidade, ela escolhe sair de ambientes, escolhe falar com pessoas que ela tem dependência emocional, ela escolhe sair disso, porque ela sabe que ela está quebrando um princípio. Então eu já declaro sobre a vida de vocês, abram a mente de vocês, estejam presentes. Eu me coloco aqui e agora, no presente. Pai, eu quero ver esses rolês que a Cris está falando. Abra os meus olhos espirituais. Qual é o ambiente que eu devo sair? Quais são as palavras que estão saindo da minha boca, que são contra a criação? Pai, se eu estou te desonrando, me revela, me mostra. Me mostra, Pai. Porque sim, eu sou digna, porque eu sou filha, eu sou herdeira do trono, eu sou herdeira dele. Todas nós somos herdeiras dele. E se nós não estamos vivendo o que ele falou, que já tem para nós, já está disponível para nós, ele já nos deu, ele não vai dar. Para de procurar uma promessa, ela já está existindo no teu dia de hoje. A promessa não está lá, ela está aqui agora, tu já está vivendo ela. Só que o fato de tu não agradecer, não reconhecer que a maior promessa é tu estar viva. Ele falou. Ele falou. Tu tá viva aqui agora. Tu já é digna só por estar aqui. Tu já é abençoada só por estar aqui. Tu já é curada. Se tu está aqui agora, tu já é curada. Receba no teu espírito. E já declara. A partir de hoje eu vou me converter. Eu vou declarar todas as coisas que já estão disponíveis na minha vida. E se eu não estou vivendo, Pai, qual o princípio que eu estou quebrando? Qual o princípio que eu estou quebrando? Qual a lei que eu estou quebrando, que eu estou infringindo? Declara sobre a tua casa, declara a tua vida. Pai, o que que eu estou quebrando? Se eu estou doente, qual o princípio que eu estou quebrando? Que eu estou perdendo a minha saúde? Se eu sou saudável, eu estou curada, eu estou quebrando um princípio. Então, Pai, me revela qual princípio eu estou quebrando. Me mostra, Paizinho. Eu não estou honrando o meu templo? O que que eu estou colocando dentro do meu corpo que está tirando a minha saúde, já que eu já sou curada? Eu não estou tomando água? Eu não estou colocando meu corpo em movimento? Já que ele é um carro condutor. O que que eu estou colocando nessa máquina, nesse carro? São coisas do teu mercado, são coisas do mercado do mundo. Que essa consciência seja derramada nos vasos que estão vazios. Os vasos que estão disponíveis para se converter. Hoje.
Pra gente ver, a gente precisa só acreditar. Porque se tu tá falando que tu tem fé e tu não tá vivendo, tu não tem fé. Porque a fé é a certeza das coisas que tu não vê. É a certeza. Se tu não tá vivendo, tu não tem fé. Não existe fé pequena e fé grande, só existe fé. Não é fezinha e fezão, é fé. Eu tenho fé que já é, não vai ser. Já é, já está sendo. Eu sou a promessa. Eu vivo a promessa. Eu sou curada, eu sou abençoada, eu sou amada, eu sou sábia, eu sou esperada. Eu governo. Eu governo. Eu escolho parar de contar as histórias que eu contava da minha antiga vida e eu começo a contar a história que Cristo me revelou quando eu me arrependi e eu comecei a viver nele. 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 Não no mundo. Obrigada, Jesus, por esse tempo de mesa abençoado. Obrigada, Jesus, pela vida de cada mulher que está aqui agora. Eu honro a vida de todas vocês. E eu já declaro, o dia de hoje ele é abençoado. Ele não vai ser abençoado, ele já está sendo, porque a gente acordou. Olha para as tuas mãos, elas são perfeitas. Todas vocês estão em um lugar agora. Vocês não estão debaixo de uma ponte. Então vocês já estão vivendo uma promessa. Deem graça. Agradeçam o que vocês têm. Que só assim, quando a gente dá graça no pouco, Deus honra muito. Só que enquanto a gente murmurar pelas coisas que a gente não tem, a gente vai atrair exatamente isso. A gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai quem a gente é. Eu sou abençoada, eu atraio bênçãos. Eu não preciso ir atrás de nada. Porque se eu sei quem eu sou, tudo vem a mim. Agora, se eu estou desonrando meu pai, falando coisas que ele não falou sobre mim, eu colho esse fruto. Eu colho exatamente aquilo que eu planto através das minhas palavras diariamente. Tudo é treino. Treine a sua mente. Treine a tua boca. Treine as tuas palavras. Saber e não fazer é igual a zero. Sabedoria é aplicar o conhecimento que está sendo derramado na tua vida agora. Não adianta desligar o tempo de mesa e continuar sendo a mesma pessoa que tu era ontem. Tu é filha. Tu é filha. Tu é filha. Tu é filha. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra somos filhos e filhas de Deus. Todos nós. A nossa dependência deve ser no Pai. Deus. Única e exclusivamente. Acabou. Não é no nosso Pai aqui. É no nosso Pai, Deus. O nosso pai foi essencial para plantar uma semente no solo fértil da nossa mãe. E antes mesmo de a gente nascer, ele nos escolheu. Ele nos amou. Ele nos projetou. Ele, não foi os nossos pais. Não foi os nossos pais. Ele. Porque se ele não quisesse, a gente nem estaria aqui. Então agradeça pela tua vida hoje. Eu quero que vocês desliguem esse tempo de mesa. Eu vou pausar a gravação. Eu quero que vocês desliguem esse tempo de mesa e entrem. Criem essa atmosfera, mantenham essa atmosfera na casa de vocês, onde vocês estiverem, e tenham uma conversa com Deus. Agora. Amém? Eu vou ficar aqui conversando com meu pai, porque ele está me chamando para um papo, e vocês façam o mesmo. Eu amo a vida de vocês, agradeço muito por tudo que a gente está vivendo. Nada seria possível se nós não estivéssemos juntas.